Muito bem, escolhemos esse mês então para falar sobre a alegria. É tão bom ser alegre, é tão bom estar próximo, perto de alguém feliz. Isso é muito bom, irmãos, e é isso que Deus quer de nós. O mundo anda à procura da felicidade. Essa felicidade que o mundo procura, muitas vezes é uma felicidade passageira. É uma felicidade que está envolta apenas nos prazeres carnais, nos quais ele sente uma sensação de prazer por alguns instantes e logo em seguida já passa aquela sensação, vem as frustrações, vem a tristeza e esta felicidade não prevalece, não permanece fiel a ele. Então o nosso Deus, ele nos ensina o caminho da felicidade. Nós já vimos aqui uma sequência de mensagens desde o início do mês, falando então sobre onde encontrar felicidade, e a felicidade só se encontra no Senhor, e Ele tem alguns aspectos dessa felicidade que Ele nos apresenta. Então a Bíblia é o manual de fé, é o nosso livro de receitas de Deus para a felicidade, como vimos no domingo passado, mas nesta noite eu gostaria de falar então sobre a felicidade de servir. Então, servir a Deus também nos traz muita felicidade, e é importante que estejamos contentes, alegres, sempre que fazemos algo para o Senhor, porque isso está demonstrando nossa gratidão por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz e tem feito em nossa vida. Então vejamos o que o Senhor tem para esta noite a nos falar. Encontrar felicidade em servir a Deus é um processo que envolve mudar a perspectiva do eu para o outro. É reconhecer que o serviço não é apenas uma obrigação, mas um privilégio espiritual. A verdadeira alegria floresce quando a vida se torna um dom oferecido com amor. Então a nossa felicidade em servir a Deus, na verdade, é um reconhecimento daquilo que Ele já fez por nós, e reconhecendo isso, nós nos sentimos privilegiados, porque fomos escolhidos por Deus para sermos filhos, fomos chamados por Ele para propagar a mensagem de salvação. Eis aí um grande motivo, um grande privilégio que nós temos. Diz as Sagradas Escrituras que os anjos almejaram trazer a notícia de salvação, mas essa notícia foi dada a nós, como responsabilidade, mas também como privilégio de propagarmos primeiramente o que Deus fez em nossa vida e o que Ele pode fazer na vida de todo aquele que nele crê. Vejamos então, ou veremos esta noite, na perspectiva cristã, como encontrar a felicidade em servir a Deus. O nosso texto base, o Salmo de número 100. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 100. Vamos ler então do 1 ao 5. Salmo 100, do 1 ao 5. Amém? Diz assim então a palavra de Deus: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico, saibam que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, mais uma vez chegamos à tua presença e nesta feita, Senhor, te pedimos, fala conosco por meio desta mensagem. Nos traz, Senhor, lições importantes para que sejam colocadas em prática e assim possamos, ó Pai, encontrar a verdadeira felicidade no teu serviço, trabalhando para o Senhor e te servindo com alegria, pois assim, ó Pai, é que o Senhor deseja ver os teus servos satisfeitos com a grande obra de salvação que foi colocada em nossas mãos para proclamarmos e propagarmos por onde formos. Vem abençoar, Senhor, o teu povo aqui reunido, nos traz, Senhor, a tua graça, o teu favor por meio desta mensagem. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus amados, o Salmo 100 é um hino de louvor e gratidão a Deus.
convidando todas as nações a adorar a Deus com alegria e júbilo. Ele enfatiza que o Senhor, Ele é Criador, pastor e bom, destacando sua fidelidade eterna à nossa destacando sua fidelidade eterna e a nossa pertença a Ele, quer dizer, nós pertencemos a Ele como seu rebanho. O texto então incentiva a um serviço comunitário e efetivo. Então o Salmo 100, ele está falando sobre uma celebração, que é um momento de alegria, um momento de grande satisfação. Ninguém celebra, por exemplo, um aniversário, um casamento com tristeza. Nós celebramos com muita alegria. Nós estamos aguardando a vinda do noivo, que é Cristo. Imagina só a alegria da noiva aguardando o seu noivo. Então essa satisfação, essa alegria deve estar resplandecendo em nosso rosto, deve estar queimando em nosso coração o desejo de fazer a vontade do Senhor. Então o texto incentiva um serviço que é comunitário. Eu sirvo ao Senhor servindo aos demais irmãos. O meu serviço é prestado a Deus com relação aos demais irmãos. Estão me avisando que eu esqueci de uma coisa aqui, eu deixo para o final, tá bom? No final a gente canta uma canção e faz o que faltou. Vamos lá. Mas nesta visão de celebração, o servir a Deus se apresenta como motivo de alegria. Então o salmista demonstra a sua alegria, e porque Deus deu a ele esse motivo de trabalhar para o Senhor, de servi-lo com satisfação. Então a alegria dele está em Deus ter escolhido a ele para servir. E certamente, irmãos, esta mesma alegria deve estar contagiando a cada um aqui, porque nós também temos um chamado. Cada um tem um chamado especial, um chamado para servir, um chamado para honrar e glorificar a Deus. Então não perca tempo, sirva ao Senhor com extrema satisfação. Então, primeiramente, eu encontro a felicidade no serviço quando celebro ao Senhor com júbilo, ou quando celebro com júbilo ao Senhor. No verso 1 diz: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. O chamamento então foi dado a todas as nações, todos os povos, todas as pessoas. E a pergunta que não quer calar: todos estão celebrando, louvando ao Senhor? Certamente que não, porque há muitos que nem reconhecem a Deus. É muito triste, irmãos. Eu estou dando aula numa escola, aula de religião, e numa sala de 5º ano, uma jovem lá, de 6º ano, uma menina que eu acho que ela tem uns 12 anos, por aí, de 11 a 12 anos, e ela veio dizer para mim que não tinha religião, e por não ter religião, ela não acreditava em Deus, não acredita que Deus existe. Quando ela falou isso para mim, no meu coração ardeu uma chama para propagar a palavra de Deus àquela garota. Assim que eu for em Fortaleza, eu vou comprar uma Bíblia bem bonita para ela, e eu vou dar para ela de presente, e vou incentivá-la a encontrar o Deus nas Sagradas Escrituras, para que ela tenha uma experiência real e pessoal com Deus. Eu acredito que esta criança provavelmente passou por um abalo muito grande para ter uma perspectiva como essa. Segundo algumas informações que eu tive, os pais dela faleceram, pai e mãe. Então ela mora com os avós. E aí isso certamente causa um impacto muito grande, na vida de uma pessoa, e algo vem como uma forma de bloqueio. Eu não quero saber de Deus, se Deus tirou a minha família, então pode ser que isso tenha alguma coisa a ver. Mas vamos trabalhar na vida dessa jovem. Futuramente eu trago para vocês notícias sobre como está o procedimento. Mas agradeço ao Senhor pelo privilégio e a oportunidade que Ele me deu de colocar essa garota na minha frente e ela me falar isso, porque agora eu tenho um motivo de oração,
porque agora eu tenho um motivo para louvar a Deus e amar aquela menina, demonstrando o amor de Deus para ela. Então é assim que a gente se motiva e se alegra com os desafios. O maior desafio foi o nosso Senhor Jesus, em se fazer carne, habitar entre nós e sofrer o que Ele sofreu aqui nesta terra, e ainda assim ser morto numa cruz, e ser o seu nome blasfemado, ser rejeitado. No entanto, Ele ainda nos ama e ainda nos concede a sua graça e a sua misericórdia. É o motivo de nós não sermos consumidos, é o motivo de nós estarmos vivos aqui, é porque o Senhor trabalha em nosso favor. Deus quer a nossa alegria, que nós estejamos celebrando Ele com júbilos. O significado bíblico de celebrar com júbilo vai além de uma simples alegria emocional. Trata-se então de uma manifestação externa de uma satisfação interna. Então, aquele que foi salvo pelo Senhor, aquele que é um servo de Deus, é filho de Deus, ele não tem motivo para se entristecer, ele tem que estar alegre, contente, satisfeito com tudo aquilo que o Senhor tem lhe concedido. Então é reconhecimento que falta, uma satisfação interna por meio sonoro e transbordante de gratidão e reconhecimento da presença e da bondade de Deus. O júbilo é frequentemente associado a um som audível, quer dizer, um som expresso com a boca, seja ou com a boca ou com o toque de uma trombeta, cânticos entusiasmados ou um brado de vitória. Então, essa expressão celebrar com júbilo, o que eu pude pensar assim, o que chega mais próximo dessa ideia na prática, é quando você está assistindo, por exemplo, um jogo do seu time preferido, e aquele jogo duro, aquele jogo difícil, e já chegando o final do tempo, e aquele jogador que você admira, ele sai lá da pequena área e sai traçando todo mundo, chega na grande área, chuta e é gol. E como é que a gente faz quando isso acontece? Gol! Todo mundo pula gritando com satisfação. Essa é a mesma ideia. O texto aqui quando diz: celebrai com júbilo ao Senhor. É claro que a gente vai sair gritando gol aí, mas a ideia de ter uma alegria tão grande como aquela que a gente sente quando festeja um gol do nosso time. Agora veja bem, a gente celebra, se alegra com um time que muitas vezes traz mais tristeza do que alegria, que uma hora está na Série B, outra hora está na Série A, outra hora cai para a Série C, e aí, rapaz, como é que pode? Meu time era bom, agora é o pior que tem, está lá na lanterna. E aí é essa inconstância. Mas com relação a Deus, não existe isso. Deus está sempre na Série A, Deus está sempre no topo, em primeiro lugar. Então é o motivo da nossa alegria, da nossa satisfação, é o motivo de nós regozijarmos e glorificarmos o seu santo nome. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem um certo preconceito, por exemplo, com os pentecostais, porque eles gritam muito, o pastor lá grita muito, mas em muitas ocasiões aquele é o motivo da alegria, a satisfação. Eu não estou aqui dizendo que nós agora vamos começar a gritar nessa igreja, não é essa a ideia, mas dizer que se você sentir no seu coração esse desejo, essa vontade, que você faça com alegria, não faça apenas porque todo mundo está fazendo, não faça porque por outro motivo qualquer, para se apresentar, mas faça se realmente essa alegria está contagiando o seu coração. É muito bom a gente, quando está reunido, louvando a Deus, poder exaltá-lo com todo fervor, com toda adoração. Eu servi a Deus em uma igreja, e eu achava, assim que eu cheguei nessa igreja, eu achava os sons dos instrumentos muito alto. Eu disse: meu Deus do céu, que som alto! É muito alto o som dessa igreja. Só que quando essa igreja estava reunida no domingo,
que os irmãos cantavam, a voz deles se sobressaía o som dos instrumentos. Por isso que aqueles instrumentos eram tão altos, porque a igreja, quando reunida, adorando ao Senhor, eles cantavam com fervor, com adoração, com muita força, e aquilo demonstrava toda a sua celebração, toda a sua alegria e entusiasmo em cantar para o Senhor. Salmo 126, verso 2, diz o seguinte: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor, ou grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Imagina só, irmãos, a alegria que está sendo aqui relatada era a satisfação de que as outras nações estavam glorificando a Deus pelo que Deus estava fazendo em nossa vida. O povo de Deus estava tendo vitórias, conquistando coisas, e as outras pessoas estavam glorificando a Deus. E como é que eles ficavam? Cheio de riso no seu rosto e a língua cheia de júbilo, cantavam, adoravam ao Senhor. É como Davi, quando ele trouxe de volta a Arca da Aliança, e ali ele vinha dançando, louvando ao Senhor. As pessoas acham que o dançar que Davi fazia, juntamente com Miriam, acham que aquele dançar lá era como as danças que a gente conhece aqui no Brasil, as danças agarradas, dançando lá um forró. Não era isso não, irmão, lá nem forró existe. As danças eram meio que um pulo de alegria, satisfação, glorificando a Deus. Se você vê hoje um árabe, aquele pessoal daquela região ali de Jerusalém, dançando, salmodiando, glorificando a Deus, é meio que com pulos, se alegrando. Então era essa forma que ele apresentava a sua satisfação, a sua alegria. O Salmo 126,5, continuando, diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então o salmista nos faz relembrar que durante o percurso, durante o nosso trabalho, o exercer da obra do Senhor, muitas vezes não é fácil. Pastor, é muito fácil o senhor dizer, se alegre no Senhor, o senhor não está passando os problemas que eu estou passando, o senhor não está enfrentando as dificuldades que eu estou enfrentando. Certamente você tem as suas dificuldades, eu tenho as minhas. Cada um tem uma cruz para carregar, cada um tem uma responsabilidade, um peso para levar na vida. E é importante entender que o Senhor nos dá o frio, ou nos dá o frio conforme o cobertor que nós temos. Deus nos dá a aprovação de acordo com a capacidade que nós temos de enfrentar aquela batalha, aquela luta. Então louve ao Senhor, porque grande é a sua batalha, porque maior será a sua vitória. Às vezes a gente diz: mas é muito pesado, eu não aguento mais. Mas pense lá na frente, Deus tem confiado em você. Se você está passando por uma luta grande, é porque Ele confia que você consegue enfrentar esse gigante, e lá na frente você terá uma grande vitória, e aí o nome do Senhor será honrado e glorificado. Aqui o texto interessante, que ele usa a ilustração de um semeador, e o trabalho de um agricultor não é fácil, irmãos. Eu lembro muito da minha infância, nunca fui um agricultor, mas eu tive a experiência na minha infância, que o meu avô plantava feijão, plantava mandioca, e aí por muitas vezes eu fui ajudá-lo, nas minhas férias, não estava fazendo nada, ele: ei menino, está fazendo o quê? Nada, vem, toma isso aqui. Aí eu ia ajudá-lo, ficava com as sementes, e ele dizia: olha, você vai andando aqui na reta, mira lá naquela árvore lá no final, coloca aqui o calcanhar no chão, faz um giro, fez um buraquinho, joga 3 sementes e cobre. E aí eu ia fazendo aquilo, acompanhando ele ia fazendo do meu lado, e ele andava mais rápido que eu, já tinha mais experiência, mas eu ia atrás ali, seguindo os passos dele.
Eu confesso a vocês que aquele não é um trabalho muito feliz de fazer. O sol quente, quando dá 9 horas da manhã, a gente começava 6 horas, quando dava 9 horas eu já estava morto. E eles, vamos tomar café, tinha um café às 9 horas, depois vamos voltar. Disse, não aguento mais não, bora. Você tem que aprender a fazer as coisas. Você não gosta de comer um feijão quando está cozido? Você tem que saber de onde é que ele sai. E aí a gente ia lá novamente, ficava até meio-dia. Mas é muito bom, irmãos, é muito bom. Hoje eu lembrar daquele momento, da lição que eu aprendi com meu avô, de ser forte, de ser resiliente, de suportar a aflição, de passar pela dificuldade e no final colher os frutos do nosso trabalho. Quando chegava a época então de colher, lá estava eu de volta, nas férias ou num feriado, e ali eu vou dizer, ei, teu feijão já está pronto. Que feijão, vô? O que tu plantou, vai lá colher. Rapaz, era muito bom colher aquilo e a alegria e a satisfação de depois cozinhar e comer daquilo que eu plantei. Isso é maravilhoso. Então é como diz aqui o salmista, aqueles que plantam, aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aquele trabalho que no início até podia churumingar, não quero não, bora. Depois eu tive a alegria de colher aquele fruto e a satisfação de sentir a alegria de ter visto aquilo crescer e agora eu estar me alimentando dele. Assim também como ele diz aqui, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os feixes. Muitas lembranças vêm na minha mente agora sobre esse momento que eu vivi em família e certamente gostaria muito de compartilhar com os meus filhos. Quem sabe um dia eu compro uma enxada para o Davi para ele limpar um roçado, criar uns calos nas mãos. É bom, rapaz, uma lembrança boa. Mas vamos lá, seguindo em frente. Celebrar com júbilo é gratidão e reconhecimento do cuidado de Deus. Então celebrar com júbilo é ter gratidão por aquilo que Deus fez por nós. A gente planta, a gente trabalha, a gente se esforça, mas no final de tudo é o Senhor quem nos abençoa. É entender que foi Ele que nos deu força, saúde, Ele que nos deu o caminho para que a gente pudesse percorrer e encontrar a satisfação no final da luta e da batalha. Em segundo lugar, eu encontro então felicidade quando reconheço o meu lugar ao lado do Senhor. O verso 3 aqui do Salmo 100. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Você tem reconhecido isso? Que você é de Deus? Que você realmente foi escolhido por Deus e você é um felizardo por isso? Isso é melhor do que ganhar na loteria federal, porque você tem do Senhor a salvação e a vida eterna. Ele te garante isso. Eu não tenho tudo que eu quero, mas tudo que você precisa você tem, porque você tem o Senhor, e quem tem o Senhor não precisa de mais nada, porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. Aqui no verso 3 ele inicia dizendo, saibam, que vocês coloquem isso no coração, que vocês não tenham dúvida, de quê? Que o Senhor é Deus, e foi Ele que nos fez, e dele nós somos. Ele nos fez para o louvor da sua glória, foi para isso que você foi feito, é para isso que você está aqui hoje, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então este é o motivo da nossa alegria, reconhecer que o Senhor é Deus, reconhecer o que Ele fez por nós, Ele nos criou, saber que nós somos dEle. Isso quer dizer que ninguém pode nos tirar de sua mão, ninguém pode nos afastar do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Nem a morte, nem a angústia, nem o sofrimento, nem a nudez, nem a escassez, nem a fome, nem o perigo, nem a espada, nada, nem ninguém nos separará do amor de Deus. Então é importante ter esse reconhecimento, saber que o Senhor é o nosso
pastor, por isso nada nos faltará. No contexto bíblico, reconhecer que você é do Senhor vai muito mais além de um simples saber intelectual. É uma mudança de identidade, propriedade e propósito. Você precisa entender isso, saber que você é de Deus. Se você reconhece que você realmente é do Senhor, muitas coisas na nossa vida a gente vai tomar mais cuidado. Eu não posso fazer isso porque eu sou do Senhor. Vamos fazer isso, vamos praticar tal coisa. Isso eu não posso porque eu sou de Deus, eu sou um servo de Deus. Então esse testemunho, ele vai impactar na vida de outras pessoas. A pessoa reconhecer que é de Deus e merece toda a honra e toda a glória. Significa aceitar que sua vida não pertence mais a você mesmo, mas àquele que criou e também te resgatou. Você pertence a Deus, então, porque Ele te criou, como é dito aqui no Salmo 100, verso 3. Foi Ele que nos fez e dele somos. Mas também você pertence a Ele porque Ele te comprou. Ele comprou com alto preço. Ele pagou um alto preço, que foi com o sangue do seu Filho. Jesus morreu na cruz para que eu e você fôssemos comprados para Deus e assim tivéssemos uma vida como servos e filhos do Deus Altíssimo. Reconhecer isso significa renunciar ao controle total sobre suas escolhas, planos e o seu corpo, confiando que o dono da sua vida sabe o que é melhor para você. Então renuncie todos os seus planos, todos os seus desejos, todas as suas escolhas e deixa Deus te dar o que Ele tem de melhor. É isso que Ele quer que você faça. Em vez de você dizer, eu vou viver a minha vida, quando eu tiver velhinho, não tiver mais nada para fazer, eu vou servir a Deus. E um velhinho vai servir a Deus como? Não tem mais força para andar, não consegue mais falar direito, ninguém entende mais o que ele diz. E aí, como é que vai servir a Deus? Deus te quer enquanto você tem força, enquanto você tem ânimo, enquanto você tem disposição. É estes que Deus chama. É claro que Ele não despreza os velhinhos, eles são muito bem queridos por Deus, mas entenda que a nossa presença com Deus é reconhecer que Ele também aguarda o nosso serviço. Ele espera que uma vez tendo sido salvo, eu reconheça o seu favor e agora coloque a minha vida à disposição deste Senhor. Se você é dele, Ele é responsável por você. Isso então traz paz de saber que você está sob o controle e a proteção e a provisão do bom pastor. Então reconhecer que nós somos de Deus, que Deus é o nosso Senhor, isso faz toda a diferença em nossa vida, porque agora vamos ter mais confiança em Deus, esperar em Deus, entender que Deus está no controle de todas as coisas. E esperar em Deus, irmãos, é descansar, é entender que não é por nossas forças, não é pela nossa capacidade que nós mudamos a realidade da nossa vida, mas entender que Deus nos guiará pelo melhor caminho, e Ele abrirá nossa mente, o nosso conhecimento, e nos dará direção sobre qual caminho devemos seguir para a nossa vida. Isso é reconhecer que somos do Senhor. O Salmo 5, verso 11, diz o seguinte: mas regozijem-se todos os que confiam em Ti, folguem de júbilo para sempre, porque Tu os defendes, e em Ti se gloriam os que amam o Teu nome. Regozijem-se todos os que confiam em Ti. Então essa aceitação e reconhecimento de que Deus é o nosso Senhor é que nos trará júbilo de alegria, nos trará satisfação. Então a nossa confiança em saber que Deus cuida de ti, e esse cuidado é constante,
Esse cuidado é real, ele não falha, ele não nos deixa para trás, mas está sempre conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Lucas 15, 7, diz o seguinte: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, quantas pessoas neste mundo acham que não precisa de Deus? Não, eu tenho o meu trabalho, ganho o meu dinheiro, eu faço o que eu quero da minha vida, então eu sou um homem feliz, eu sou uma mulher feliz. E essa é uma falsa realidade. O que a gente mais escuta, por exemplo, de pessoas que têm grandes quantias, que são pessoas extremamente infelizes, porque ela sempre tem na sua mente que qualquer pessoa que se aproxima dela, está se aproximando por interesse. Então é difícil de casar, é difícil de fazer amigos, e muitas vezes quando tem amigos, são amigos que realmente estão ali com algum tipo de interesse, esperando alguma coisa em troca, e esse tipo de relacionamento não traz felicidade, não traz satisfação. Os reis antigos, por exemplo, eles tinham pessoas que se chamavam bobo da corte. Eram pessoas que ficavam ali em frente ao rei só para fazer brincadeira, fazer alguma coisa para o rei achar graça, para o rei sentir alguma alegria na vida dele, diante das lutas e batalhas que ele tinha que enfrentar. Então, muitas vezes nós nos tornamos bobo da corte, querendo encontrar alegria e satisfação em brincadeiras, em momentos que são passageiros, porque a verdadeira alegria está em reconhecer a nossa posição ao lado de Deus. Deus é o meu Senhor, eu sou servo dele, mas também sou filho, e ele cuida de mim. Louvado seja Deus por isso. Lembra daquela passagem do homem que tinha 2 filhos e o mais novo pediu herança? O mais velho ficou em casa, e quando o mais novo volta, ele questiona por que o pai estava festejando a vinda daquele filho, se ele tinha gastado todos os seus bens. E ele disse: para mim, que estou aqui do seu lado, trabalhando todos os dias, o Senhor nunca me deu um cordeiro sequer, para eu festejar com meus amigos. Ele disse então para o filho: filho, tudo que eu tenho é teu, então tu nem precisa pedir, no dia que tu quiser, é só pegar o cordeiro e fazer essa festa. Eu nunca te impedi de fazer isso, foi você que nunca me pediu, ou você que nunca quis fazer. Então Deus, ele faz isso conosco, tudo que ele tem é nosso, tudo que ele fez nesta terra foi para o nosso bem, para o nosso benefício, para que a gente possa viver alegre e contente. Mas o homem rejeitou os planos de Deus, por conta do pecado, ele preferiu buscar a maldade, do que encontrar a vida em Deus. Ele preferiu comer o fruto do bem e do mal, do que comer do fruto da vida. Se daquele fruto da vida ele comesse, ele seria eterno, não teria fim, viveria para toda a eternidade. Mas no entanto, a escolha do homem foi uma escolha falha, e essa escolha até hoje tem sido falha por muitos. Ao invés de escolher Deus em primeiro lugar, o homem escolhe as trevas. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Se crermos verdadeiramente no Senhor e confiarmos nele, certamente alcançaremos esta alegria, porque o Senhor estará conosco sempre. Então, arrependei-vos dos seus pecados, e você poderá também jubilar junto com o Senhor, se alegrar com o Senhor. Dizer que eu sou do Senhor, dizer eu sou do Senhor, é um ato de humildade e entrega diária, todos os dias. Repita essa frase: eu sou do Senhor. E aquele que é do Senhor, o inimigo não toca.
Então creia no poder de Deus, creia no cuidado do Senhor. Essa é a alegria que nós devemos ter, em saber que somos de Deus e estamos nas mãos do Senhor e ninguém pode nos arrebatar. Em terceiro e último lugar, eu encontro a felicidade quando retribuo com fidelidade a bondade recebida ao Senhor. Você retribui aquilo que Deus fez na sua vida? Você é uma pessoa grata a Deus? Muitas vezes, irmãos, nós só queremos: venha a nós, Senhor, mas o vosso reino nada. Então, entregar ao Senhor é difícil. Conta-se a história que os pais ensinaram a filhinha deles a importância de nós ofertarmos a Deus, a importância de nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, que o Senhor merece o que nós temos de melhor. Então os pais sempre ensinaram isso à sua filha. Aí um dia foram à igreja e reunido com a igreja estavam quando houve o momento do ofertório. E aí veio o diácono com uma salva, uma bandeja, recolhendo as ofertas. Aí naquele momento, quando ele se aproximou dessa família, a garotinha disse assim: abaixe mais um pouquinho. Aí ele percebeu que era uma criança, ele abaixou a bandeja. Aí disse: mais um pouquinho. Ele abaixou. Aí disse: mais um pouquinho. Ele encostou no chão. Aí ela foi e subiu em cima da salva. Eis aqui a minha oferta para o Senhor. Aquela garota, ela entregou a vida ao Senhor. Naquele momento, ela reconheceu, ela entendeu o sentido real do que é entrega. Nossa entrega ao Senhor deve ser completa. Tudo que eu tenho é de Deus. Eu não sou dono de nada, sou só um mordomo, estou só cuidando daquilo que Deus colocou em minhas mãos. A minha família é de Deus, os meus bens são de Deus, a minha igreja é de Deus, as minhas ovelhas são de Deus. Então eu tenho que zelar, eu tenho que cuidar, eu tenho que amar, mas sabendo que eu não sou dono de nada, sabendo que tudo é do Senhor. Como disse Jó: Deus me deu e Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. E quando tivermos essa capacidade, esse reconhecimento, assim como aconteceu com a vida de Jó, acontecerá também na nossa vida. Se multiplicará muitas vezes mais tudo aquilo que for levado, porque Deus reconhece a tua fidelidade, reconhece o teu cuidado e multiplicará em graça, em satisfação, tudo aquilo que você colocar nas mãos do Senhor, reconhecendo que tudo é de Deus. O significado bíblico de retribuir com fidelidade e bondade recebida não é um pagamento, pois a graça de Deus é impagável. Lembra disso, irmãos? Tem gente que tem uma maior dificuldade de entender a ideia do dízimo. Eu não vou pagar dízimo. Ninguém paga dízimo. A gente devolve ao Senhor a 10ª de tudo que Deus nos deu. Deus nos deu 100%, quer dizer que os 100% do que nós recebemos é de Deus. E a gente, por reconhecimento que Deus nos abençoou e nos deu tal quantia, a gente retribui, devolvendo ao Senhor 10% para o benefício de todos, para o andamento da sua obra. Isso é reconhecimento e não pagamento. Ninguém paga o dízimo, a gente devolve aquilo que é de Deus. Assim, uma resposta de amor e gratidão que se manifesta da forma como vivemos. Então, tudo que você faz, nunca faça como se fosse pagando para Deus. Porque Deus me salvou, agora eu tenho que evangelizar. Porque Deus me salvou, agora eu tenho que ir lá, dirigir um culto, pregar, eu tenho que cantar. Não! Dê graças a Deus, porque eu sou um privilegiado, porque eu estava morto e revivi, eu estava perdido e fui achado. O Senhor me resgatou de um lamaçal de pecados, Ele me resgatou da eternidade sem Deus. Deus me deu uma nova eternidade, uma nova vida, e essa vida é abundante, é feliz,
Logo, eu preciso reconhecer isso. E como eu reconheço? Retribuindo ao Senhor. Senhor, eu quero fazer alguma coisa por Ti. Eu quero retribuir os bens, as bênçãos que o Senhor tem derramado em minha vida. Nós vamos já ver como fazer isso. Então, retribuir com fidelidade é viver uma vida que diz: obrigado, Senhor, através de cada decisão que você toma, honrando o compromisso de segui-lo de todo o coração. Então, esse reconhecimento de dizer: obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez por mim, e agora eu coloco a minha vida em Tuas mãos. Esta é a decisão que precisamos tomar. Salmo 61, 7. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhes que a bondade e a fidelidade o preservem. Então, a bondade e a fidelidade de Deus traz a longa vida para nós, nos preserva na presença do Senhor, mas para isso eu preciso permanecer diante de Deus, nunca me afastar da presença do Senhor, estar sempre conectado com Ele. Salmo 116, 12, o salmista aqui faz uma pergunta e diz: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Este salmo foi o que nós lemos há pouco, na programação aqui, no momento de culto. E este salmo, o salmista está refletindo sobre a vida, e ele medindo tudo que Deus fez por ele, e ele pensando, como Deus é bom na minha vida, como Deus tem me abençoado. Eu quero retribuir ao Senhor, mas como farei isso? E ele diz que ele tomará o cálice da salvação, ele cumprirá os seus votos junto ao Senhor, perante o povo de Deus. Então, a atitude que o salmista demonstra é uma atitude de ação, não uma atitude apenas de boca, de palavra, não só, eu louvo ao Senhor, mas só da boca para fora, não faz nada pelo Senhor. E o salmista diz que ele dará alguma coisa ao Senhor, e o que ele dá? O seu tempo, a sua disposição, o seu vigor, os seus recursos, o que tiver em suas mãos, ele colocará diante do altar de Deus, como gratidão por tudo que Deus fez na vida dele. Salmo 23, 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Então o salmista, reconhecendo todo o cuidado de Deus, ele diz: para onde eu irei? O único lugar que eu tenho para estar, para encontrar essa alegria, essa satisfação no meu coração, é na habitação de Deus, é na casa do Senhor. Aí a pergunta para vocês: onde é que Deus habita hoje? É aqui nesse templo? Deus não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos. Deus habita em nosso coração, irmãos. Deus: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, farei nele morada. Deus habita em nós, e aqui o salmista está dizendo: eu certamente me seguirão todos os dias da minha vida a bondade de Deus, porque eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus habita em nós, e se Deus habita em ti, a bondade dele também habita. A satisfação e a alegria que Ele tem para te oferecer estão em teu coração. O que basta é você olhar, reconhecer, valorizar, você ter gratidão diante do que Deus fez e tem feito na sua vida. Então, esta bondade, essa fidelidade deve ser agora restituída, retribuída. E como eu faço isso? Adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, como diz aqui no Salmo 29, 1, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Quando leio esse salmo, o que me vem à mente é aquela cena de Jesus Cristo,
quando chega algumas pessoas para ele e perguntam: Senhor, mestre, é lícito pagar tributo a César? Jesus manda que eles então peguem uma moeda e pergunta: de quem é a face que está nessa moeda? É de César. Então dê a César o que é de César, mas não esqueçam de dar a Deus o que é de Deus. E o que seria de Deus que a gente tem que dar a Ele? Todo o nosso ser, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos é do Senhor. Então dê a Ele, retribua a Ele: Senhor, eis-me aqui, Senhor, entrego a Ti a minha vida, faz a Tua vontade. Eu quero ser um instrumento Teu, ó Pai, eu quero ser uma bênção por onde eu for, assim como Deus chamou Abraão: sê tu uma bênção. Esta bênção também recai sobre nós. Sê tu uma bênção por onde tu for, seja você reconhecido como filho do Senhor. É muito bom, irmãos, quando um cristão, no ambiente do trabalho, ou na rua, ou por alguma atitude que seja, ele seja reconhecido como filho de Deus, como um servo do Deus Altíssimo. É um prazer, é uma alegria, é uma satisfação. Então que essa alegria esteja transbordando em teu coração, que a cada dia, ao retribuir, ao tributar ao Senhor, a devolver aquilo que é dele, que é a tua vida, porque foi Ele que te deu a vida, então retribua a Deus com a sua vida, ofereça a sua vida a Ele. A melhor forma de retribuir a Deus é continuar dependendo dEle e testemunhando da sua bondade publicamente. Dependa de Deus, reconheça: tudo que eu tenho é do Senhor, eu não faço nada sem a permissão dEle. Tudo que eu vou fazer nesta vida, eu primeiramente coloco diante de Deus: Senhor, se for da Tua vontade, Senhor, abre esta porta, Senhor, se essa pessoa é a pessoa certa para a minha vida, que o Senhor realmente me mostre, que eu reconheça isso, que eu não me envolva com alguém que venha me afastar da Tua presença. Então, colocar diante de Deus todas as atitudes, todas as coisas e decisões que precisamos tomar nessa vida, para que Deus seja honrado e glorificado através do seu proceder. E aí você estará retribuindo ao Senhor aquilo que Ele já fez na sua vida, reconhecendo que Ele é dono de tudo que você é e de tudo que você tem. Concluindo então, você encontrará a felicidade em servir ao Senhor quando transforma o seu dever em um ato de amor. Essa alegria não é um sentimento passageiro, mas uma certeza profunda que preenche o coração. A letra está pequena aqui. Você encontra esta felicidade quando reconhece a sua identidade, quando descansa na paz de saber que você é do Senhor e que Ele cuida de cada detalhe da sua vida. Celebra com júbilo quando o seu louvor deixa de ser apenas palavras e se torna um brado de gratidão por todas as vitórias e livramentos que Ele já te deu. Você encontra essa felicidade quando retribui com fidelidade, quando percebe que cada talento ou tempo dedicado ao próximo é a sua melhor forma de dizer: obrigado, Senhor, pela bondade infinita que você recebeu. E você encontra esta felicidade quando serve com amor, não por carga, não por obrigação, quando o foco sai de fazer e vai para o relacionamento. Servir ao Senhor é, acima de tudo, estar com Ele enquanto se trabalha na sua obra. Como diz então o Salmo 100, verso 2: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. A felicidade então está em descobrir que, ao servir a Deus, você está exatamente onde deveria estar. Vai reconhecer que aquele é o seu lugar, não tem melhor lugar para se estar
do que no centro da vontade de Deus. Deus tem um lugar especial para você, então peça a Ele: Deus, me coloca nesse lugar. Deus, deixa eu ver a Tua glória, deixa eu reconhecer o Teu poder, deixa ali, Senhor, eu executar aquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos para fazer. Senhor, eu quero Te amar, eu quero Te servir, eu quero encontrar essa felicidade no Teu serviço. Então, honre ao Senhor com a sua vida, faça da sua vida um eterno serviço a Deus. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz.